Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast na mesa. Essa mesa maravilhosa que tem nos servido com o maná diário dos céus. E glória a Deus, porque nós temos aqui convidados maravilhosos que têm nos nutrido espiritualmente. E nesse momento não vai ser diferente. Então, acredito que você já está se preparando aí, já pegou seu chá, já pegou seu café, ou seu refrigerante, uma caneta, um papel e a sua Bíblia para anotar, porque vai ter muito conteúdo aqui importante para edificar a sua vida. Já aproveita esse tempinho, antes de tocar a vinheta, já vai lá, já curte essa publicação, já comenta marcando algum amigo, dispara para no mínimo 7 pessoas aí, manda um aviãozinho, pessoal, vem assistir, que esse episódio está imperdível. Então vem com a gente, pega a sua xícara para mais um episódio do nosso podcast na mesa. Pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast na mesa. E hoje nós temos esse homem de honra, o pastor Paulo de Tárcio. Um homem de Deus, olha o nome dele, gente. Então não precisa ter muita dúvida, né? Então não precisa ter muita dúvida. Ele é um homem de honra, conheço o pastor há alguns anos. Ele e a família dele são maravilhosos, um exemplo de humildade, um exemplo de comunhão entre si, porque se a nossa casa não vai bem, o resto também não vai bem, mas a família dele é maravilhosa, eles são maravilhosos, e ele é pai do Emanuel Carlos, da Flor, que é a nossa Ana Luísa, e o João Miguel. Ele é pastor sênior da comunidade evangélica Cristo para Todos, a famosa CPT, e é casado com a pastora e a doutora Tâmara Cavalcante, que também é uma bênção. Estudante de teologia e psicanálise. Pastor, a palavra é com o Senhor. Eita, Glória a Deus. Aleluia. Primeiramente, quero agradecer a Deus, quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando agora nesse exato momento. Né? Amém. Deus, eu acredito que preparou esse momento para que nós possamos aqui destrinchar alguns assuntos a respeito do céu e sobre reconstrução, né? Porque esse tema é propício para o tempo presente, tempo oportuno da igreja. Temos a consciência que vivemos em ambientes de reconstrução todos os momentos. E eu acredito que esse episódio aqui na mesa vai ser um divisor de águas para as nossas vidas e principalmente para aqueles que estão em casa. Então, eu quero começar agradecendo a Deus pelo privilégio de poder estar aqui participando com vocês. A honra é nossa. A honra é nossa, com certeza. A gente tentou muitas vezes, né, Mário? Mas dessa vez deu A certo. agenda do pastor é apertada, porque esse homem trabalha e muito na obra, viu, gente? Não para, não. O homem não para. Mas Deus, graças a Deus, nos ajudou aí, deu certo, e o pastor está aqui para nos edificar. Glória a Deus. Amém. Só o Senhor é Deus. Amém. Deus, ele tem colocado aos nossos corações essa temática sobre reconstruir, sobre o tema reconstrução. E é impossível a gente não voltar os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, né, ao pai, ao condutor, a um personagem bíblico que carrega esse título de alguém que se posicionou para reconstruir, né, e conhecemos ele como Neemias, né, e já o seu nome ele tem e carrega sobre si um significado muito importante, porque ele é o próprio consolador, né, em tempos de crises, em tempos difíceis. Neemias, na verdade, ele foi levantado por Deus para ser uma espécie de consolador para o povo. Quando nós reparamos na história desse Neemias, nós podemos observar a primeira coisa, que Neemias ele está exatamente no local certo, né? Quando nós começamos a mergulhar sobre a história de Neemias, nós podemos observar que ele não nasceu dentro desse ambiente onde ele está, né? Onde esse povo foi levado cativo, no ambiente de Jerusalém. Na verdade, ele está introduzido aqui no início da sua história, já dentro desse ambiente, na cidade de Suzã. Ele tem e ocupa uma grande responsabilidade. E alguém que não nasceu no território de Jerusalém, né, na capital da adoração, ele está carregando uma responsabilidade muito grande em territórios aonde ele não pertencia. Quer dizer, ele está agora exatamente na cidade de Suzã,
e ele se prontifica em servir o rei, e ele está fazendo isso com muita excelência, com muita dedicação. Ele era copeiro do rei, essa função não era para qualquer um, ele ocupava essa responsabilidade com muita excelência. Ele já nasceu dentro desse território, desse ambiente de prisão, né, no território de Babilônia, mas quando ele tem o privilégio de servir ao rei Artaxerxes, ele exerce a sua função dentro desse palácio, honrando muito o nome do Senhor. Honrando muito o nome do Senhor. A sua função, na verdade, sempre trouxe um peso de responsabilidade muito grande. Tudo que o rei costumava se alimentar tinha que passar por ele, né? Esse processo. Era muito normal acontecer as perseguições contra os reinados nessa época, né? As pessoas influentes que queriam conquistar territórios, elas planejavam mal e a intenção era acabar com os reis que tinham poder e autoridade. Então, costumava acontecer o quê? Envenenamento, né? Na preparação de alimentos e de bebidas. Então, esse Neemias, na verdade, ele está no local certo, no espaço geográfico que Deus determinou para ele. Ele está ocupando uma função de excelência. E quando ele vai exercer esse ambiente de servir o rei, ele vai servir com tanta intensidade, com tanta fidelidade, que ele vai, embora não sabe, ele vai colher os resultados daquilo que ele faz no secreto, daquilo que ele faz no oculto e daquilo também que ele faz principalmente em público, né? Um dia inesperado, como todos os outros dias, servindo com muita excelência, ele recebe uma visita de um amigo. E esse amigo, na verdade, ele sai de Jerusalém. Essa Jerusalém, ela está totalmente destruída e já são aproximadamente 142 anos desse ambiente totalmente de destruição. E Hanani, né, que é amigo, na verdade, desse Neemias, ele vai para dentro desse palácio para fazer uma visita. E quando Hanani chega, o que tem dentro do coração de Neemias é saber como é que estão as pessoas que não foram levadas para o cativo. Como é que está a cidade dos meus pais. Então eu vejo aí a primeira coisa, que existe uma preocupação pela cidade dos pais dele. Quer dizer, ele não nasceu em Jerusalém, mas os ensinamentos dos pais de Neemias, eles foram tão profundos que mesmo os pais não estão presentes agora, os ensinamentos que os pais implantaram dentro do coração de Neemias vai começar a gerar frutos. Quer dizer, ele não nasceu lá, mas ele agora quer saber como é que está a cidade dos seus pais. Ele está dentro do território ali abrangente dos inimigos, mas o coração da verdade dele está lá em Jerusalém, né? E ele vai buscar uma resposta, querendo saber como é que está aquele ambiente, aquelas pessoas que não foram levadas para o cativo, né? Cativeiro babilônico. E inesperadamente ele recebe, quer dizer, ele se levanta perguntando, né? Neemias capítulo 1, ele se levanta perguntando, ele quer uma resposta, ele quer saber como é que está a cidade dos seus pais, ele quer saber como é que estão os restantes, né, os que não foram levados para o exílio. Ele quer saber. Ele propõe ali uma pergunta e automaticamente ele vai ter a resposta da sua pergunta. Só que o interessante é que quando ele vai ter essa resposta, na verdade não era o que ele queria ouvir. Mas eu preciso entender que quando eu estou me propondo a perguntar, eu também tenho que estar preparado para ouvir em relação àquilo que eu estou querendo atender, né, as minhas demandas. E o versículo 4, depois que ele recebe essa resposta de Hanani no versículo 3, capítulo 1, disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá, nas províncias. Eles estão em grande miséria, já tem um problema aí. Os que não foram levados, eles estão em miséria, pobreza total. Eles estão em desprezo. Quer dizer, o desprezo aqui é pior do que a pobreza que eles estão tendo que enfrentar.
E agora as dificuldades maiores vai aparecer no meio desse questionamento, né? Que ele está querendo saber como é que está. Então, Anani, ele está sendo assim, alguém que está trazendo todas as informações em detalhes, né? Ele está dizendo que o povo está em miséria, que o povo está em desprezo, mas agora vem a parte pior. Os muros de Jerusalém, eles estão derribados e as portas queimadas. Quer dizer, o muro dentro de uma cidade, dentro desse contexto aqui, era essencial. Significava fortaleza, né? Todas as cidades edificadas, elas tinham por costume fazer um grande muro e simbolizava um ambiente de proteção. Quer dizer, quanto mais o muro está na frente da cidade, significa que essa cidade ela está bem protegida, fortificada. E quando a informação chega que não tem mais muro, quer dizer, está devastada. Vulneráveis, né? Vulneráveis totalmente. Quer dizer, não tem controle de quem chega, não tem controle de quem sai. Quem chega manda, quem chega governa. Na verdade, não tem uma expectativa de mudanças ou de melhoras. E além de não ter esses muros, também não tem as portas, né? E justamente dentro desse contexto, os juízes, quando eles iam lutar pela causa do povo, julgar a causa do povo, eles julgavam exatamente dentro desse ambiente, perto dos muros e das portas. Quer dizer, a destruição ela está em todas as áreas, está abrangendo todas as áreas. Até no poder executivo, quer dizer, está tudo destruído. Né? Não tem quem julgue a causa do povo, o povo está sofrendo, há escassez, há fome, há perseguição, há miséria, há desprezo, não tem muros, não tem portas. E o interessante é que quando ele ouve essa informação negativa, quer dizer, a informação negativa que ele acabou de receber, ela tem dois poderes. Ela pode te levantar como pode te derrubar. Só que o interessante é que eu tenho o meu poder de escolha. A informação que ele acabou de receber da negatividade que está acontecendo, que aconteceu na cidade dos seus pais, que já duram aproximadamente 142 anos, é um tempo muito prolongado, está tudo destruído debaixo dos escombros, pedras. A informação negativa que ele recebe tem o poder de abater ele. Só que esse Neemias, ele é alguém tão de Deus, ele é alguém que tem uma chamada tão grande que no meio da dificuldade, da informação negativa, ele vai descobrir uma chamada. Ele está servindo o rei, tudo está passando pela mão dele, ele está alegre por estar servindo, mas a chamada ainda não tinha nascido. E é interessante perceber que a chamada ela só vem depois de um ambiente onde ele recebe uma resposta negativa. Então, nós costumamos, às vezes, né, olhar para um ambiente da negatividade e a gente não extrair coisas boas desse ambiente. Quer dizer, murmuração é que vem, né? Exatamente. A luta veio para me destruir, vai acabar comigo. Mas nós, como servos de Deus, principalmente dentro desses ambientes da negatividade, nós podemos compreender que existe sempre algo bom de Deus ali para nascer. Né? No meio dos nossos combates, no meio das nossas lutas, no meio das nossas guerras, no meio dos nossos conflitos, da má notícia, porque a má notícia chegou para tentar bater, mas vai o que acontecer aqui? Uma chamada vai nascer. Um ministério dentro do coração desse homem vai nascer. E o interessante é que ele tem o poder de decidir o que ele vai fazer com essa informação que ele recebeu. Quer dizer, a informação chegou para destruir ele, abater ele, derrubar ele, paralisar ele. Mas, na verdade, quando ele recebe a informação negativa, ele tem o poder de tomar suas próprias decisões. O que eu vou fazer com isso que eu acabei de ouvir? Eu não queria ouvir o que eu estou ouvindo. Eu não queria receber essa notícia que eu estou recebendo. O que eu vou fazer com essa informação que acabou de chegar? Então, a informação ela foi tão negativa, tão poderosa, que quando ele está em pé recebendo essa notícia, a Bíblia diz que ele vai sentar de uma vez. Né? Interessante que quem vai se sentar por causa dessa informação negativa vai parar tudo que está fazendo. Tem hora que a gente não entende, tem hora que as situações elas
Mesmo a gente permanecendo de pé, tem horas que a gente senta, porque temos que sentar. É uma permissão de Deus. Mas o interessante é que mesmo sentado, ele não toma decisões precipitadas. Ele senta, ele lamenta, ele chora, né? Ele chora. Mas depois desse processo, onde ele senta, ele chora, ele lamenta, ele se levanta. Ele se levanta. Então a gente precisa entender as etapas da nossa vida. Existe um momento que a gente vai estar sentado, existe um momento que a gente vai estar prostrado, mas existe um momento também da gente secar as lágrimas, parar de chorar. Amém. Verdade. Porque às vezes chorar demais não resolve nada, né? Só entristece a nossa alma, o nosso pensamento. Tem horas que a gente tem que engolir o choro e levantar para tomar decisões importantes. Que é isso exatamente que está acontecendo aqui. Ele decidiu, eu vou fazer o que com essa informação negativa? Essa informação me fez eu sentar, essa informação me fez eu chorar, essa informação me fez refletir, me fez chorar, mas essa informação que tem o poder de me jogar para baixo, agora eu vou pegar essa informação e eu vou me levantar. Aleluia. Porque tem algo nascendo dentro do coração dele. Dentro do coração dele. Quer dizer, existem milhares de judeus, existem milhares de homens que não tinham expectativa nenhuma para se levantar, para fazer alguma coisa pela cidade que foi totalmente destruída, pelos muros, pelas pessoas que estão em miséria, em desprezo. Ninguém se levantou até então. Todo mundo quer, mas ninguém se levanta. Então, o poder maior não é aquilo que eu desejo fazer. É aquilo que eu faço. Tem muita... Anota aí, gente. Repete aí, pastor. Repete aí que o pessoal tem que anotar essa frase. Essa é forte, hein? É forte. Vai anotando, gente. Exatamente. Não é aquilo que eu desejo, né? Porque tem muita gente que vive pelos desejos. Mas não faz Desejando, eu vou me levantar, eu vou fazer só desejo, só que desejo não muda. E tem gente que alimenta só o espírito de autocomiseração, né? Coitadinha, mas você não viu o que aconteceu comigo? Olha só a minha situação, como, né? Que eu vou me reerguer. Exatamente. Não toma uma posição correta, né? É o posicionamento que vai fazer toda a diferença aqui. Quer dizer, ele sentou, ele lamentou, ele chorou, mas depois ele disse, não, vou me colocar de pé. Eu vou me posicionar. E vou fazer um plano. Exatamente. Porque quando depois o rei pergunta para ele já vai com a resposta inteirinha. Eu quero fazer isso, você me dá, passa, me dá. O cimento, você me dá, não sei o que, não sei o que. Até que ele vai lá e rega esse mundo. E o interessante é que nesse processo, enquanto ele senta, ele lamenta, ele chora, quando ele se levanta, ele já se levanta decidido. Quer dizer, o que está acontecendo aqui nas entrelinhas, né? Quando ele está de cabeça baixa, pensativo, chorando, a mente dele foi lá. Por quê? Porque a informação fez a mente dele sair do lugar, do ambiente onde estava, e ir lá. É rapidamente. A palavra ela tem esse poder, né? A psicologia explica isso. Então, quer dizer, a palavra ativou um gatilho, uma chave na mente dele, automaticamente ele já foi lá no destroço, ele imaginou tudo. Aquilo que ele recebeu como informação, ele está desenhando na mente dele. Só que aquilo que ele está desenhando na mente dele, ele não vai tirar um proveito só desse ambiente de destruição. A mente dele foi lá, mas ele já está planejando. Entendeu? A mente dele já está arquitetando, quer dizer... Tem um trecho aqui da palavra de Deus que eu acabei de me lembrar também, que eu acho incrível quando Jesus está lá no tanque de Betesda, né? Com aquele paralítico. Todos nós conhecemos esse texto. Jesus chega diante dele e a primeira palavra que Jesus libera para ele é: você quer ser curado? Uma coisa tão óbvia, né? Tão óbvia. Quer dizer, 38 anos olhando para as águas, quando Jesus para na frente dele, ele nem teve a oportunidade de olhar para Jesus. Por quê? Porque ele estava num ambiente de disputa. Ele estava mais interessado nas águas e no anjo que ia descer do que olhar para quem estava na sua frente. Mas Jesus, ele é tão especialista em operar que Jesus não esperou ele olhar para ele, né? Jesus liberou a palavra. E eu acho lindo que quando a palavra ela vem na nossa direção, que Jesus libera a palavra tem o poder em si próprio de tirar a nossa visão do lugar errado. A visão do lugar errado, 38 anos, voltado para as águas, quando a palavra entra, a palavra tira a visão dele. Você quer ser curado? Parece uma pergunta que às vezes a gente não entende, só que na verdade, Jesus aqui está usando de psicologia. Uma auto-reflexão. Você quer ser curado?
Ele nunca se viu curado. Ele só desejava, mas nunca se viu. Então, assim, eu decido aonde eu vou chegar. Né? Então, nós temos o poder de chegar onde eu quero. Você tem o poder de chegar onde você quiser. Só que, primeiro, para isso acontecer, você vai ter que estar decidido dentro de você. Você quer ser curado? Coisas acionaram na mente dele, porque Jesus, a intenção de Jesus era fazer ele olhar para dentro dele e se ver curado, porque ele nunca se viu. A mente dele vai chegar primeiro dentro desse ambiente antes dele pisar. Antes dele pisar. Então a gente faz uma junção com a história desse paralítico dentro desse ambiente de Neemias, que quando ele está paralisado, a mente dele chegou aonde ele não foi. Ele só vai sair do palácio, ele só vai sair desse ambiente aqui de conforto, porque a mente dele, quando recebeu a informação, a mente dele foi primeiro lá no destroço. Então, nós temos esse poder na nossa mentalidade, nas nossas emoções, de chegar onde a gente quer chegar. Só que para isso a gente tem que estar muito bem resolvido. A notícia foi desconfortável? Foi, mas ele decidiu o que ele ia fazer com essa notícia. E o interessante é que ele poderia se trancar dentro do quarto, mas não foi. O que ele foi fazer? Foi continuar a vida dele. Servindo. Ele não podia passar nem um dia sem servir, porque o rei comia todo dia, bebia todo dia. Então, todo dia, o rei precisava da presença de Neemias. E o interessante é que as estratégias elas já estão nascendo na mentalidade desse Neemias e Neemias não está compartilhando nada. Quietinho dele. Quietinho. Isso se chama sabedoria. Tem coisas que nascem dentro do nosso coração que não precisam ser compartilhadas. Quanto mais a gente guarda no secreto, quanto mais a gente investe nesse ambiente do secreto, mais isso cresce. É o que aconteceu com Joquebede, né? Guardando Moisés no tempo de perseguição, nasceu logo no tempo de perseguição. Olha que mãe espetacular. Menino chora, menino berra, menino faz tudo, mas essa mãe, ela usa de tanta estratégia que ela cuida daquilo que Deus deu para ela. Para quê? Para não morrer, no silêncio. Tem amigas que não sabem, tem vizinhos que não sabem, mas ela protege no silêncio. Então, tem coisas que Deus coloca no nosso coração, que a gente vai alimentando essas coisas, elas nascem pequenas, mas depois elas se tornam um projeto. E por que não dizer que se torna também uma promessa? Porque tem sonhos que começam com um sonho, mas a gente injeta tanta fé nesse sonho que esse sonho se torna uma promessa, na verdade. Então, quanto mais ela estava em silêncio, mais a criança tomava forma, né? E eu acho linda essa história de Neemias, né? Porque ele projeta tudo na mente dele, mas ele não compartilha nada com ninguém. E ele vai para o mesmo ambiente, servir, servir, servir. E o rei ele tinha tanta intimidade com Neemias, que a Bíblia vai dizer que Neemias em um dia sequer serviu o rei estando triste. Ele está servindo e o rei percebeu a tristeza dele. Ele está triste? Está. Só que essa tristeza de Neemias, ela tem um propósito. Se Neemias, na verdade, não quisesse transparecer a tristeza para o rei, ele faria. Chama atenção, né? Exatamente. Ferramenta. A gente nunca presta atenção nos detalhes. Ele poderia guardar só para ele e não transparecer a tristeza, porque nós somos capazes de fazer isso com nossos sentimentos. Né? É aquela mulher que perdeu o filho. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem. A pergunta que mais doeu no coração dela, vai tudo bem com teu filho? E ela abriu a boca e disse, vai tudo bem. Ela teve a capacidade de esconder o sentimento terrível de dor que estava dentro do coração dela. E Neemias corria o risco, né? Porque os copeiros não podiam chegar na presença do rei daquela forma. Exatamente. Ele corria o risco de morte. E mesmo assim, o propósito era tão grande, né? Que Deus guardou ele nesse momento também, né? Exatamente. E usou essa situação para favorecê-lo, na verdade. Ele é um homem tão cheio e dotado de sabedoria que ele tem as ferramentas certas para usar na hora certa.
Sabe, eu preciso entender uma coisa. Quando Deus nos entrega uma chamada, a primeira coisa que nós temos quando Deus nos entrega a chamada são ferramentas. Às vezes a gente não tem o poder de perceber que tipo de ferramentas eu tenho na minha mão. Mas quando nós paramos para ver que aquilo que Deus já colocou na nossa mão é uma ferramenta que vai abrir portas e mudar destinos. Entendeu? Até essa tristeza que ele está usando é proposital. O rei não está entendendo, mas é uma ferramenta que Neemias está usando. O semblante está triste. Ele quer fazer transparecer mesmo para quê? Para chamar a atenção do rei. Se fosse a mesma coisa todos os dias dentro desse ambiente, desse palácio, as coisas não mudariam. Então eu só vivo algo novo quando eu começo a passar a fazer coisas novas. Não tem como eu experimentar algo novo vivendo a mesma vida. Praticando as mesmas coisas, tomando as mesmas decisões, só vive algo novo, excelente, sobrenatural, quem arrisca, quem toma decisões, né? E o rei percebeu essa tristeza, aí o rei para e vai conversar com ele. Né? O que está acontecendo? Porque você está me servindo aqui, eu tenho percebido que você está me servindo diferente, você está me servindo, mas eu vejo um semblante de tristeza. Aí o que Neemias está pensando? Cheguei onde eu queria. Ele criou a oportunidade e agora ele vai abraçar a oportunidade que ele criou. Verdade. Tem gente que sabe até criar as oportunidades, mas quando a oportunidade chega, ele desperdiça. Como tem. E como tem gente assim, né, pastor? Depois reclama ainda. É verdade, nós precisamos ter muita sabedoria, né? Para ter discernimento que naquelas oportunidades que nós estamos atraindo, querendo, nós temos que ficar bem atento, porque aquilo que eu estou planejando vai vir. E eu tenho que estar pronto, tenho que estar preparado, né? Aí ele vai relatar tudo que está acontecendo. Olha, na cidade dos meus pais, onde meus pais nasceram, está tudo destruído. Devastado, 142 anos, total ruína, destruição. E o rei percebeu a tristeza, né? Mas aí ele continua o poder de fala, mas se é do teu agrado, se é da tua vontade, quer dizer, ele jogou todo o peso nas mãos do rei, mas para isso ele preparou o coração do rei, sem o rei saber. Eu acho interessante, na hora que o rei pergunta para ele dá uma pausa e faz uma oração rapidinho para Deus, para poder, né, responder. A palavra certa, né? Ver como é que ele busca sempre direção, né? Exatamente. Sempre direção. Isso é muito importante, né? As nossas maiores decisões sempre está pautada no ambiente da oração. Né? Na verdade, quem tem chamada, servo e serva de Deus, não pode sair desse ambiente jamais da oração, porque a oração ela te conduz para a direção certa. Né? Aí ele pergunta, né? Se for do teu agrado que eu vá, né, fazer alguma coisa, e enfim, o rei, ele autoriza. Ele autoriza. Ele autoriza e ainda lhe dá cartas, né, que vai abrir portas. É uma distância mais ou menos de 1.500 quilômetros. Da onde ele está, na casa de praia em Suzã, que não é o palácio original, até essa cidade destruída de Jerusalém, 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros sem carro, sem moto. Isso é dias. É dias. Quer dizer, ele tem tudo programado, ele recebeu as cartas vai abrir porta, vai passar pelos governos, vai passar por todo tipo de ambiente. E o interessante é que quando ele decide sair do palácio, o palácio para ele aqui é a zona de conforto. Ele come do melhor, ele bebe do melhor, ele come o que ninguém come. Ele só come o que o rei come, ele só bebe o que o rei está bebendo. Tem gente abaixo dele que nunca teve o privilégio de comer o que o rei comeu. Né? E o interessante é que quando ele decide ir para o ambiente da reconstrução, a primeira coisa que vai ter que acontecer, ele vai ter que renunciar à sua própria vida.
Quer dizer, ele observou, eu preciso descer lá para quê? Reconstruir, porque está destruído. Só há um ambiente de reconstrução quando a gente tem a certeza que aquilo foi destruído. Só que quando eu decido para descer, sair da minha zona de conforto para ir para esse ambiente de reconstrução, eu preciso entender que eu vou ter que deixar muitas coisas que eu amo para trás. Regalias, comida. E outra, né? Para quem está descendo um ambiente de reconstrução, ele vai ter que levar várias ferramentas. Só que ele não tem capacidade de levar tudo. Ele leva o pouco. Ele leva aquilo que dá para ele levar. Mas eu preciso entender uma coisa. Na matemática de Deus, às vezes o menos é mais. E o mais ele se torna menos. Ele poderia levar muitas ferramentas, mas não leva porque ele é incapaz de levar, não tem tanta estrutura, mas ele leva o essencial. Ele leva o essencial. Então, o essencial que às vezes já está nas nossas mãos é tudo que Deus precisa para iniciar esse processo de restauração, esse processo de reconstrução. Ele sai, coloca o pé na estrada, 1.500 quilômetros. Ele vai com a carta, ele vai abrindo portas onde não tem. E o interessante é que os governadores, quando vão recebendo ele, vão mandando oficiais para proteger. Pessoas para estar lado a lado com ele. Olha aí, eu posso entrar num projeto sozinho, mas quando o projeto está de acordo com a vontade de Deus, eu posso começar só, mas eu não termino só. Deus, ele sempre levanta as pessoas certas para estar do nosso lado. E a escolha, interessante, né? A escolha nunca foi de Neemias, quer dizer, passava pelos lugares, governadores, nunca foi ele que escolheu as pessoas. Interessante o senhor falando aí, que até esse momento ele não compartilhou com ninguém. Com ninguém. E as pessoas estavam ajudando ele. Sim. Sem saber ao certo o que queria fazer. Era, né? Exatamente. Você vê como que é de Deus isso, né? Deus vai trazendo as ferramentas, vai trazendo as pessoas, e você não precisa compartilhar muito, ou é tão pouco, né? Mas quando a pessoa vê a motivação e vê Deus em você, e vê que Deus está no negócio, qualquer um paga esse projeto. Qualquer investe. Qualquer um investe nesse projeto, com certeza. Exatamente. Essas cartas abriram portas onde não existia, né? Caminhos aonde não existia. E agora nós vamos pular lá para o capítulo 2, porque senão vai se estender aqui horas e horas. Nós vamos para o capítulo 2, no versículo 11, aonde ele já percorreu aí 1.500 quilômetros. Olha a conotação desse versículo poderoso do capítulo 2, versículo 11. Ele abre a boca e ele está dizendo assim: cheguei. Cheguei aonde? A Jerusalém. A Jerusalém. Chegou aonde? Não apenas Jerusalém, aonde ele sonhou. Aonde ele projetou na mente quando recebeu a notícia negativa. Ele chegou exatamente aonde a mente dele havia chegado primeiro, antes que o corpo. Caramba, legal. Então a gente precisa aprender a usar as ferramentas que a gente tem. Quer dizer, tem lugares que eu desejo estar, que eu preciso alimentar isso na minha mente. E se eu alimento isso na minha mente com fé, eu chego. Amém. Porque ele se viu lá. Uhum. Ele só está lá porque ele se viu lá. 1.500 quilômetros. Uma caminhada onde ele não comia mais as coisas que ele comia, a renúncia, não tinha mais a bebida. Num lugar confortável mais. De jeito nenhum. Relento. De jeito nenhum. Mas o interessante é que todo o tempo ele estava muito feliz. Motivado, né? Motivado. Ele está motivado, não compartilha o projeto, mas o coração dele está em chama. Aí ele chega no versículo 11 como alguém que respira profundamente, dizendo: cheguei a Jerusalém. Ô, glória. Cheguei aonde eu queria. Cheguei aonde eu me via. Cheguei aonde eu planejei chegar. Então, assim, eu quero dizer aqui nesse podcast que nós temos a capacidade de chegar em lugares aonde a gente quer. Amém. E quando esses lugares que a gente quer chegar está de acordo com a vontade de Deus,
Não importa os empecilhos, impedimento ou quantos quilômetros eu vou ter que colocar o pé na estrada para ir. Vai valer a pena. Quando a gente chega onde a gente determinou no coração, a gente faz que nem Neemias, né? Cheguei. Para todo mundo, aonde é que ele chegou? Um ambiente de destruição. Mas no coração dele, é onde eu queria estar. Acho que as pessoas olham e falam assim, por que ele está celebrando tanto, né? Olha onde ele está, né? Mas a motivação era diferente, né? Muito diferente. Ele chegou exatamente aonde ele desejou estar. Cheguei a Jerusalém. E o engraçado é que quando ele chega a esse ambiente de Jerusalém, ele observa tudo e ele vê tudo aquilo que ele recebeu como resposta, tudo era verdade. Mas aquilo que está diante dos seus olhos está tendo muito mais peso do que as palavras que ele recebeu. Ele está dizendo, não, a coisa aqui é pior do que a informação que eu recebi. E o interessante é que ele tinha todos os motivos para já começar a trabalhar. E ele não vai. Não. Ele vai passar exatamente 3 dias quieto, falando com Deus. 3 dias na presença de Deus. Aí, nós temos revelações aqui poderosas no versículo 12. Depois de 3 dias que ele está conectado com Deus, que ele não compartilha essa conexão. Depois de 3 dias. O que vai acontecer no versículo 12? Então, à noite, eu me levantei. Ele se levantou depois de quê? 3 dias. E o versículo 12 está dizendo, à noite, eu me levantei. Ele podia ter se levantado de manhã. A gente tem que parar e perguntar coisas ao texto, né? Porque o texto, ele pulsa dentro da nossa alma e nessa pulsação a gente tem as revelações. Quer dizer, por que ele se levanta à noite? À noite está todo mundo descansando. Está todo mundo parado, está todo mundo dormindo. E à noite agora, para ele aqui, é o momento propício. Me levantei à noite, depois de 3 dias, para executar. Então, quando a gente vai executar esse processo de restauração, a gente tem que fazer coisas que ninguém está fazendo. Que ninguém nunca fez. Se está todo mundo dormindo, então é a hora de eu levantar. Porque é normal todo mundo ir dormir na mesma hora. A noite foi feita para descansar. Mas depois de 3 dias conectado com Deus, ele entendeu, não posso dormir mais. Eu tenho que me levantar. Está todo mundo dormindo, mas agora eu vou sair de mais uma zona de conforto. Exatamente. Sair de Mais uma vez. Mais uma vez. E o interessante é que quando ele decidiu levantar à noite, que ele diz, né? Então me levantei. E uns poucos homens comigo. Selecionou as pessoas certas. Poucos homens. O projeto é grande, é gigantesca, a obra de reconstrução é gigantesca. Talvez quem olhava para ele ali disse, não, esse povo que está com ele aí é incapaz de produzir tanto. Então, para Deus, na matemática de Deus, às vezes a multidão atrapalha. Mas o pouco que está contigo é o que vai lutar pela tua causa. E esses poucos que vai se levantar à noite também, porque Neemias vai se levantar, não sabe do projeto. Isso que é mais legal, né? Mas ele se levanta. Mas a motivação, acho que a motivação dele contagiava, né? Exatamente. E tem pessoas que é assim, né? Pessoas que ela tem um espírito tão assim de motivação que você fica até animado de estar perto da pessoa. Da mesma forma que tem pessoa que você está motivado, mas a pessoa quer te derrubar de qualquer jeito, né? Então, os dois lados, igual o pastor falou. Que a mente nossa, ela tem poder tanto de nos levar a lugares inimagináveis, como também para nos levar no fundo do poço. Então a gente tem que saber qual escolha tomar, né? Isso é muito importante. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é incrível, né? Se levantou pela noite, se levantou com ele poucas pessoas. Ele disse, se levantou junto comigo, poucas pessoas. Mas até então eu não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera dentro do meu coração. Uau! Que incrível. Aí a gente chega aqui nesse versículo, aí a gente entende, tem alguém deixando a zona de conforto, deixando a riqueza, deixando a comida, deixando o palácio, porque o que ele carrega dentro dele não veio da terra, de Deus. Maior do que tudo, né? Sobre qualquer outra. É de Deus.
E ele foi tão inteligente que ele não compartilhou aquilo que estava dentro do coração dele para o rei. Ele podia ter compartilhado, mas se ele compartilha, o projeto estraga. Por quê? Porque os judeus têm uma fama de que Deus defende, de que Deus guerreia. Então, aos olhos do rei, esses judeus também são inimigos. Então, assim, eu usar de palavras sábias no momento certo, isso também vai fazer toda a diferença. Tem gente que planeja muito, mas quando abre a boca, coloca tudo a perder. Por isso a intimidade com Deus é tão importante, né? Por isso saber usar a estratégia certa na hora certa. Exatamente. Aquilo que Deus colocou ao meu coração, eu não compartilhei com ninguém. Aquilo que Deus colocou dentro do meu coração para fazer em Jerusalém. Meu Deus. Estou indo para o projeto, mas até então eu estou guardando. Ele só vai liberar quando ele começar o trabalho. Então a gente tem que se posicionar e entender que existe um momento certo para todas as coisas, principalmente para a gente revelar às pessoas que estão em nossa volta aquilo que Deus colocou no nosso coração. E as pessoas que estão com Neemias, na verdade, foram levantadas por Deus. São um ponto de suporte, mas eles não estão preparados ainda para ouvir, para receber o que está dentro do coração de Neemias. Tem coisas, então, que Deus ele implanta dentro do nosso coração, que a gente vai passar tempos e tempos só a gente mesmo. A gente vê por José mesmo, a história de José também, né? Exato. E os próprios irmãos, quem que imaginar que os irmãos iriam, né, tomar a atitude que tomou? Então ele compartilhou e mal sabia, né? Mas estava nos planos do Senhor também, então tudo bem. Mas é algo muito importante, esse ponto aí de Neemias me chamou muita atenção mesmo. Ele saber guardar aquilo que Deus havia colocado no coração dele. Enquanto de nós, às vezes, a gente recebe, né, instruções do Senhor, recebe uma revelação e sai entregando para qualquer pessoa que não vai dar valor àquilo, não está no mesmo nível de fé, não está naquela mesma revelação, e aí, ao invés de te ajudar, vai acabar abafando aquilo de tal forma que os planos de Deus às vezes não concretizam por causa disso. A gente tem que tomar muito cuidado. É verdade. Muito cuidado. Esse projeto é tão de Deus que não tem muitos recursos financeiros, né? A gente às vezes deixa de perceber isso. Não tem recurso financeiro, mas é o projeto de Deus. Às vezes, o projeto que nasce no coração de Deus, aparentemente, ele vem sem riqueza, sem ferramentas. Mas eu tenho que entender que se veio de Deus, Deus vai começar a produzir pontos principais na hora certa como ferramenta de provisão na nossa mão. Amém. Na nossa mão. Né? Quer dizer, quando ele começou a trabalhar, não faltou nada. Por quê? Porque o projeto era de Deus. O projeto de Deus não falta. Pode não ter no início, mas Deus manda. Deus vai mandando, Deus vai suprindo. E assim, a maioria, né, eu posso dizer que 98,9% aí não acreditava nesse projeto, porque estava um projeto destruído. Mas por causa de um, Deus mudou uma nação inteira. Por causa de um. Então não importa se dentro desse projeto que você está ou vocês estão, não tenha tanta gente acreditando. Se você acreditar e tiver certeza que foi Deus, acabou. Deus ele te leva para esse ambiente de produção, né? Eles estão trabalhando a todo vapor, todo instante. Aí os inimigos eles começam a se levantar. No meio desse processo, né, que os muros estão se erguendo. Já no capítulo 6 ali, ele recebe convites, porque eles estão trabalhando, estão empenhados, né, nesse processo de reconstrução. Eles recebem convites, né, Sambalate, Gesem e Tobias. Desçam, parem o que vocês estão fazendo e desça até aqui, peça para Neemias descer até aqui. Só que quem estava lançando o convite estava planejando a maldade. Então eu preciso ficar atento que no meio da minha produção sempre tem uma estratégia do inimigo vindo na minha direção para me paralisar. Então é necessário que quando eu estiver envolvido com um projeto, eu não tenha foco mais em nada. Até eu concluir aquele projeto, porque sempre haverá Sambalate, Gesem e Tobias. Né, enviando cartas, dizendo,
Para, você está cansado demais, já está trabalhando, desce aqui. Tem um banquete aqui preparado, só que a Bíblia diz que eles, na verdade, estavam planejando intentar o mal no meio desse convite. No versículo 2 do capítulo 6. Tinha um mal por trás que não foi revelado. Então, nem todo convite, aparentemente, que é bom aos meus olhos, Deus está. E eu acho tão incrível que Neemias está tão conectado com o céu enquanto ele trabalha, que o inimigo estava preparando um laço para ele, mas ele estava tendo visão aberta para quê? Para não receber esse convite e descer. O convite chega, ele disse, não, pode mandar a mensagem de volta. Eu não posso descer porque eu estou em uma grande obra. Eu não posso ir porque se eu for, a obra aqui vai parar. Né? O convite é atraente, o convite é bom, talvez pessoas se alegraram, né? Olha, um banquete preparado, faz tempo que ninguém come comida boa. Mas ele teve a visão do Espírito. Por quê? Porque ele estava dentro do ambiente de oração. Então, é por isso que a gente tem que permanecer dentro do ambiente de oração, porque quando nós estamos dentro desse ambiente de oração, conectado com os céus, os inimigos, ele pode até preparar laço, mas Deus faz a gente tomar a decisão certa, mesmo sem saber. Né? Não vou descer, eu não posso descer. Eu estou numa grande obra, e os inimigos aqui, eles vão tentar. Eles não desistem, ele lança o primeiro, segundo, terceiro, quarto convite, até tentar. Quer dizer, quando eu estou na rota de Deus, produzindo para Deus, em um processo de restauração, vai ter investimento do inimigo. Eu tenho que estar preparado para isso. Esses afrontos você lembra muito Noé, a história de Noé também, quando ele estava naquela grande obra da arca, tanto que ele deve ter recebido de afronta das pessoas, até então não tinha nem chovido, né? Imagina, Noé, mas que história é essa, né? O pessoal deve ter provocado ele o tempo todo. Mas ele continuou firme. Acreditando no projeto. E os inimigos loucos, uma terra seca, não chovia, não tinha chuva, não tinha expectativa de nada, mas ele estava caminhando por fé naquilo que estava dentro do seu coração, né? Vou terminar o projeto, é a arca. Deus me deu a arca, então vou. Isso é sobrenatural. E o interessante é que foi muito rápido essa reconstrução. Uma cidade que 142 anos destruída totalmente. Em 52 dias os muros estavam de pé. Uma obra incrível, né? E eles não eram. A gente não ouve falar aqui, se voltar atrás, falar que um fazia perfume, outro fazia. Em nenhum momento fala que eles eram construtores. Mas o Senhor Deus deu para eles capacidade de material, financeiro e também habilidades novas para eles poderem manter o projeto. Exatamente. Isso é incrível. E hoje nós também temos a responsabilidade, né? Porque nós fomos chamados por Deus para ser esses agentes, né, de consolação, porque Neemias era o consolador. É aquele que se levantou quando recebeu a notícia e se posicionou para resolver. Então, até nas perguntas que a gente faz, a gente tem que ter muito cuidado, né? Você está bem? Como é que você está? Porque, de repente, a pessoa vai liberar e eu vou saber da situação dela, então eu tenho por obrigação me posicionar para fazer alguma coisa. Entendeu? Porque a resposta que ele teve ali fez com que o coração dele mexesse e se posicionasse. Então, tem horas que a gente tem que até vigiar naquilo que a gente pergunta, porque quando eu sei da realidade do outro, que tipo de ser humano eu sou? Que tipo de servo eu sou? Ou eu sou alguém que quero saber as dificuldades do outro para não fazer nada. Né? E o verdadeiro cristianismo, quando eu sei e descubro a necessidade do outro, o verdadeiro cristianismo me movimenta. Ele faz eu me movimentar. Mesmo sem eu querer, ele faz eu agir, ele faz eu tomar decisões, o verdadeiro cristianismo. Né? Então ele sabe, mas ele não vai tampar o sol com a peneira. Não, eu estou sabendo da necessidade, então eu vou me colocar aqui na brecha. Senhor, eu sei da necessidade, eu quero ser o vaso teu, usado nas tuas mãos. Então eu preciso entender que quando eu tenho uma chamada de Deus na minha vida, eu vou ser agente de consolo, agente de restauração na vida de quem precisa. E o interessante é que a gente não escolhe aonde a gente quer atuar, é o céu que planeja tudo. Ele poderia deixar para lá, ele nem nasceu lá.
Só os pais. Mas os ensinamentos do pai a respeito do Deus de Israel, que agia em Jerusalém, os testemunhos fez ele se movimentar. É verdade. A palavra, né? O Ele testemunho. quis cuidar das coisas do Pai, Exatamente. coisas do reino. Era um ambiente profético, um ambiente santo, né? E ele entendeu isso, né? Ele entendeu que aonde ele ia semear, ia jorrar na vida dele, né? E como é importante a gente também ter essa consciência, né? De onde investir, em quem investir. As pessoas hoje em dia estão muito aleatórias, né? Pensam só em si próprias, né? O que é cômodo para mim, o que é confortável para mim. Ninguém quer sair da zona de conforto, como você falou. Mas desse jeito ninguém cresce. E nem tem experiência com Deus assim também, né? Glória a Deus. E que nesse podcast a gente possa sempre lembrar, né? Ter uma coisa em mente, que o nosso maior chamado ele vai sempre nascer em dias de maiores necessidades. Amém. Em dias de maiores necessidades, há uma chamada de Deus que nascerá dentro de mim e eu serei resposta para alguém que está nessa zona de necessidade. Amém. Nós viemos para ser resposta para essa nação, né, pastor? Meu Deus. Como que a gente necessita, né? A palavra de Deus diz isso, né? Que há uma ardente expectativa, né? Para que o mundo conheça os filhos de Deus mesmo, né? Os ruiós, né? Aqueles filhos mesmo transformados pelo Senhor, que vão atender o chamado e que vão fazer diferença nessa geração, e não só vieram para ser os bonitinhos que ficam sentados no banco da igreja todo domingo ouvindo uma pregação e tá tudo lindo, né? Aleluia, glória a Deus. Não, a gente veio para fazer a diferença. E crescendo tanto o número de cristãos, né, na nossa nação, mas a gente não tem visto mudar a situação. É verdade. E você vê que Neemias, ele ouviu o caos, mas ele não ficou ali, pena, né? Poxa, eu assistindo, muito, né? Sinto muito, né? Vou estar orando, intercedendo por vocês ali, né? E não é assim. É igual o pastor falou. Nós nos tornamos responsáveis por aquilo que a gente ouve. Acabou de ouvir, então, se eu estou sabendo da situação, eu sou responsável por aquilo. Se não fizer nada, o cenário você cobrar. Eu sei, né? A porta do conhecimento foi aberta, né? Automaticamente, quando a porta do conhecimento é aberta, eu automaticamente me torno responsável por aquilo que eu acabei de ter ciência. Né? Então, Deus vai criando os seus caminhos. Amém, glória a Deus. E a gente todo dia está nesse processo, né, de reconstrução. Sempre existem áreas que somos bombardeados, áreas que o inimigo investe pesado, né? Famílias, casamento, filhos. E hoje nós temos o privilégio de ser esse consolo levantado por Deus para agir aonde há esse ambiente de destruição. Né? Que possamos hoje pensar diferente, né? Eu estou sabendo, eu estou tendo conhecimento, eu tenho ciência o que está acontecendo na vida do outro. Então é porque Deus ele está me chamando para uma responsabilidade de ser um agente mesmo, um divisor de água sobre a situação de qualquer um. Amém. Glória a Deus. Dani, você tem alguma coisa para falar? Palavra dessa, maravilhosa. Não, amiga, tá tudo certo. Glória a Deus, né? Palavra linda, linda da parte do Senhor. E bom que a gente falou de semana passada, né? Então, ele traz uma abordagem visão totalmente diferente. Como a palavra de Deus é incrível. Maravilhosa. A palavra de Deus é incrível. A palavra por tem isso esse que eu poder, nem, né? quando o senhor falou do tema, nem comentei nada, porque eu falei assim, gente, eu tenho certeza que Deus vai revelar algo totalmente diferente, que ele vai trazer pra gente, vai ser totalmente diferente, então vamos ouvir, porque Deus tem algo muito lindo para trazer. E realmente foi. Como é que os planos de Deus é lindo, né? E você que não assistiu o episódio anterior, já assista também. Porque Deus tem algo querendo mexer na vida da gente a respeito disso. Algo que Ele quer reconstruir em nós. E está muito evidente isso. A palavra tem sido pontual nesses últimos dias a respeito de reconstrução. O pastor não sabia nada a respeito disso. Não sabia do episódio anterior. E a palavra foi em cima disso, com uma outra abordagem, com uma outra visão, com uma outra revelação da parte de Deus. Ou seja, Ele quer que a gente ponha a mão na massa e a gente investir nas coisas do reino. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus mesmo pela vida do senhor. Deixa esse momento para o senhor ficar à vontade, tá? Fazer os seus agradecimentos. Também tem a questão da conferência, né, que vai ter esse Glória final de semana. Eu quero que o senhor fale um pouquinho a respeito disso. Faça o convite pessoal aí. Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos o privilégio de realizar, né, esse final de semana agora, terceira conferência Renovados pela Palavra,
onde será 3 dias impactantes, divisor de águas ali na nossa comunidade, né? Dia 16, 17, 18, agora sexta, sábado Olha, e glória a domingo, Deus. para a glória de Deus, onde nós vamos ter o privilégio de ser ministrado ali por vozes de Deus, né? Pessoas que trarão uma palavra profética para dar um direcionamento, mudar destinos. Eu acredito que será um divisor de águas, né? Para a nossa comunidade, para a nossa cidade, Glória a Deus. onde nós vamos receber muito direcionamento de Deus. A partir de que horário, pastor? Sexta e sábado às 19h30 e domingo às 18h30 e 6h30. Perfeito. E você é o nosso Anota convidado. aí, pessoal. Amém. Esteja lá que vai ser um ambiente de Deus, hein? Porque a gente já percebe pelo tema da conferência que vai ser forte. Vai ser muito forte. Glória a Deus. Renovados pela palavra, né? Ah, Não vai ter machinha, não vai ter dancinha, mas vai ter, ó. Ô, glória. Muita Bíblia. Amém. Glória a Deus. Vai ter direção de Glória a sobra para Deus. nossa Aleluia. vida. Vai te reconstruir os muros da nossa vida. Vai ter Amém. muita direção. Pastor, quer deixar mais alguma consideração, algum agradecimento? Glória a Deus. Só quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Amém. Eu acredito que foi o próprio Deus que nos trouxe aqui, que criou esse momento para falar conosco, né? Aqui a gente, antes de chegar aí dentro desse lar, nós fomos aqui tremendamente ministrados pelo Espírito Santo de Deus. E eu acredito que se de tudo aquilo que a gente falou hoje aqui, os irmãos, as irmãs, a igreja do Senhor pegar isso e se posicionar de verdade, né? Dizer, eu sou o agente de consolo, eu sou o agente de restauração. Quer dizer, sentir a dor do outro, né? Sentir a dor daquele que está sofrendo. Quer dizer, a causa não era nem dele, mas ele disse, não, a partir de agora essa causa é minha. Amém. Né? Então Deus, eu acredito que nesses últimos dias ele quer levantar pessoas que abracem mesmo a causa. Como Abacuque, né? Abacuque viu todo mundo abandonar Deus, ele sentiu uma tristeza tão grande no coração dele. E ele se posicionou, ele abraçou a causa, né? Abacuque significa aquele que abraça. A causa não era nem dele, mas ele disse, não, agora vai ser minha. Então eu acredito que Deus ele vai levantar homens e mulheres nesses últimos dias para abraçar a causa de Deus, a causa do reino, a causa do evangelho, e vamos ser agentes de Deus, né, em ambientes de destruição, vida de pessoas, casamento, famílias, porque é para isso que Deus tem nos chamado. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, quero agradecer o convite feito por vocês, Mari. Deus abençoe de uma forma extraordinária. E eu acredito que esse podcast aqui na mesa vai crescer muito. Amém. E eu acredito Em nome que de Jesus. muitos outros homens e mulheres de Deus, quem sabe de nome e renome aqui na nossa nação brasileira, se assentarão aqui. Amém. Por que não? Né? Amém, amém. A nossa mente tem que chegar primeiro. Amém. Enquanto o senhor estava falando a respeito de a gente tem que esperar, tá tudo perfeito, né? As condições favoráveis para iniciar um grande projeto, que Deus vai dar algumas ferramentas, não todas, né? E aqui estamos nós, né? Glória com a as Deus. ferramentas que Ele nos deu para a gente levar a vida de Deus para outras vidas. Glória a Deus. E obrigada por abraçar esse projeto também, porque acredito que cada sim que a gente recebe aqui são pessoas que veem Deus nessa mesa aqui com a gente. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Dani, encerra aí pra gente. Pastor, a gente gostaria de te agradecer por estar aqui conosco. Nós amamos a sua vida. Muito obrigado. Que o Senhor continue com você, com a sua família, com a sua comunidade. Em nome de Jesus, que essa conferência venha ser uma bênção. Glória a Deus. Eu quero muito comparecer. Vou ver se eu consigo aparecer lá no sábado. Glória Eu amo. a Deus. Onde eu vejo que ele vai, eu consigo ir. Glória a Deus. Eu vou. Eu amo a ministração dele. É maravilhosa. A gente gostaria muito de agradecer ao Senhor por ter aceito o nosso convite. E pode ter certeza que o Senhor vai voltar outras vezes. Meu Deus. Em nome de Será Jesus. um prazer. Amém. Pessoal, a gente agradece vocês que ficou aqui conosco nesse episódio que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida se você se posicionar. Então aperta o play, volta o vídeo do início, assiste de novo, anota cada ponto e leva para cada área da sua vida para que você venha a mudar a tua história. Porque assim como o pastor falou, a gente consegue chegar onde a nossa mente nos leva primeiro. Basta decisão, foco e a gente permanecer naquele projeto que o Senhor colocou no nosso coração. Então, sem mais delongas, nós vamos encerrando por aqui. Que Deus abençoe você, sua família. Comenta, compartilha esse vídeo. E semana que vem tem mais podcast
Na Na mesa. mesa.